Vamos lá, 2 Coríntios 4. Vai aparecer aqui, ó, pra vocês. Pra glória de Deus. Amém? A minha versão tem algumas palavras diferentes, mas o simbolismo, o significado é a mesma coisa, amém? Eu vou ler uma coisa, depois você vai ver, ih, a pastora tá lendo uma coisa, ele tá escrito outra. Não, é a mesma coisa, o significado é o mesmo, amém? 2 Coríntios 4, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz assim: nos quais o Deus desta era cegou os pensamentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos escravos por causa de Jesus. Porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? João 8, versículo 12. Vai dizer assim: de novo lhes falou Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mateus 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candeeiro e ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? E para finalizar, Efésios 5, versículo 8. Efésios 5, versículo 8 vai dizer assim: pois outrora era trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor, e não participeis das obras infrutíferas das trevas, mas, pelo contrário, reprovai-as. Pois o que é feito por eles em segredo é vergonhoso até mencionar. Eu vou ler até o versículo 16. Mas todas as coisas, quando reprovadas, se tornam manifestas pela luz, porque tudo o que torna manifesto é luz. Por isso diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede cuidadosamente como andais, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua vida, pela tua palavra, pela sua luz, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos abundar da sua luz, da sua verdade, Senhor. Ilumina a sua palavra em nós, para que possamos ver aquilo que está além da letra, porque queremos ver aquilo que está dentro da sua realidade, da sua vida, Senhor. Para podermos, Senhor, segundo a tua palavra, andarmos segundo a sua luz, para sermos verdadeiramente filhos da luz, Senhor. Para podermos, Senhor, no tempo que está remido, de que dias são maus, que possamos, Senhor, despertar, acordar, levantar dentre os mortos, que a luz de Cristo seja vista na sua igreja, Senhor. Então, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos ilumine, Senhor, com a tua luz, porque a tua palavra diz, se nós nos despertarmos, Cristo nos iluminará. Então nos ilumine, Senhor, nessa noite, para o entendimento da tua palavra, para o entendimento da sua verdade, Senhor, para que possamos, Senhor, viver, andar e resplandecer da sua luz, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu comecei nesses textos para poder a gente relembrar um pouco, fazer uma breve introdução, relembrar aquilo que foi falado e mencionado no último culto, sobre sermos a luz do mundo, sobre sermos a luz que resplandece. A luz de Cristo hoje resplandece em nós, porque nos colocamos como filhos de Deus, e a palavra vai dizer que aqueles que creem se tornam filhos da luz. Para entendermos como funciona a luz de Deus, nós temos que voltar para Gênesis, porque a palavra vai dizer em Gênesis 1,
né, que bastou Deus falar, haja luz, e houve luz. Então a luz não é algo que está sobre a igreja nesse tempo, não é algo que Jesus veio trazer, é algo que foi colocado desde o princípio, amém? É algo que foi colocado por Deus, vamos chamar assim, desde o início. A luz está presente em toda a criação de Deus. A luz está presente em tudo aquilo que Deus faz. Tudo aquilo que Deus faz tem luz. Por isso que ele começou dizendo, né, que haja luz, e houve luz. E quando Deus disse haja luz, ele está dizendo que agora as coisas serão ordenadas da maneira que ele deseja, da forma que ele desenhou, porque toda a luz traz ordem. A luz clarifica a casa, a luz clarifica o ambiente, para que nada fique oculto, para que nada fique escondido, para que tudo permaneça na perfeita ordem de Deus. Porque a luz é a natureza de Deus na sua expressão. A luz expressa a natureza de Deus, porque o próprio Deus é fonte de luz. É o que diz lá em Tiago 1, versículo 17. Não vai mais aparecer aí no telão, eu acho. Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Salmo 36, versículo 9 vai dizer: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz nós podemos ver a luz. Então o nosso Deus, ele é o Pai das luzes. O nosso Deus é a própria luz. Essa é a essência, a natureza de Deus. Deus é a luz, amém? Deus não tem luz, Deus não é um portador de luz. Ele é a luz, assim como Ele é amor, assim como Ele é vida. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então o próprio Deus, Ele é a fonte de luz. E quando Jesus veio, quando Jesus desceu até nós, Ele desceu para restaurar a luz em um mundo em trevas. Ele veio restaurar essa luz que, por conta do pecado que nós já conhecemos lá em Adão, essa luz, ela foi dissipada. Essa luz foi encoberta pelas trevas, porque quando o homem peca, as trevas tomam lugar. O engano toma o lugar, a morte se instaura naquele lugar, se instaura na humanidade, e as trevas e a luz vai se dissipando. E Jesus desceu até nós para restaurar então a luz em um mundo em trevas. Jesus desceu como luz para restaurar a ordem. Porque havia ordem no início, quando Deus disse haja luz e houve luz. Essa ordem foi desfeita, a luz foi encoberta pelo engano, pela morte, pelas trevas. Mas Jesus veio até nós para restaurar essa luz, para nos reconciliar com a luz, para remover de nós a escuridão, para nos remover do engano, para nos remover da morte, para nos remover das trevas. João 12, versículo 46 vai dizer assim: eu vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então todo aquele que crê no Senhor, a palavra está dizendo, não vai permanecer em trevas. Por quê? Porque Cristo te iluminará. Porque a luz vai entrar, e essa luz vai fazer com que agora as trevas se dissipem, as trevas vão embora, a morte vai embora, o engano vai embora. E agora, em Cristo, nos tornamos então filhos de Deus e cremos que somos luz do mundo. Cremos que somos filhos da luz, que somos a luz do mundo, como está lá em Mateus 5. Mateus 5 vai dizer que nós somos a luz do mundo. E por crer que nós somos a luz do mundo, nós nos tornamos então filhos da luz, como está aqui em Efésios 5, versículo 8, como nós já lemos. Nos tornamos então filhos da luz. E nós, para quê, pastora? Nós nos tornamos filhos da luz, porque agora nós somos os agentes de restauração para esse mundo. Nós nos tornamos filhos da luz, não para dizer que nós somos iluminados, não para dizer que olha como a luz de Cristo brilha em mim, não. Há um propósito, há uma responsabilidade, há um comprometimento sobre a igreja, que é o quê? Resplandecer e restaurar sobre a vida dos perdidos. É restaurar os que estão sem esperança.
é trazer para a luz aqueles que não enxergam a verdadeira luz. É descortinar o engano, a mentira, a morte daqueles que acham que tem vida. Porque qual é o problema da igreja e qual é o problema fora da igreja? As pessoas acham porque comem, bebem, se divertem, estão vivas. As pessoas acham porque trabalham, têm famílias, constituem coisas, constroem bens materiais, elas estão vivas, mas não há vida fora de Cristo. E nós temos essa responsabilidade como filhos da luz, de restaurar essa luz, de restaurar essas pessoas que estão fora da verdadeira luz, para que elas percebam que antes elas estavam mortas, mas em Cristo elas têm vida. Que a verdadeira vida está em Cristo. Então a palavra de Deus, o seu evangelho, ele vem para nos guiar. A palavra do Senhor, o seu evangelho é a luz que vai guiar os nossos passos, para que a gente viva pela graça do Senhor, para que a gente viva na sua verdade, para que a gente viva fazendo a vontade de Deus. É essa luz que vai iluminar o nosso caminho, para que a gente possa andar pelas boas obras, para que a gente possa enxergar o nosso destino, o nosso caminho, para que a gente não se perca no nosso andar, porque a luz de Cristo sempre vai mostrar o caminho certo. A luz do Senhor sempre vai nos guiar para onde nós devemos ir, como nós devemos andar. Por quê, pastora? Porque o propósito da luz de Deus, o propósito da luz do Senhor é nos guiar para cumprir toda a vontade do Pai. Então a luz de Cristo, a luz do Senhor, sempre vai nos guiar para viver a vontade do Senhor, para que os nossos pés não venham tropeçar no caminho, como está lá em Salmos 119, versículo 105, vai dizer assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra do Senhor é luz. Para quê? Para guiar os meus passos, para clarear o meu caminho. Para quê, pastora? Para eu chegar aonde eu quero? Não, para que você cumpra o propósito de Deus, para que você cumpra a vontade do Senhor. Para isso que a luz é manifesta, para guiar os meus passos, para clarear o meu caminho, para que eu possa cumprir a vontade do Pai, para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Vocês estão entendendo? Diga amém. E à medida que nós somos expostos à sua palavra, nós vamos vendo cada vez mais claro. Quanto mais nós somos expostos à palavra, mais claro fica, mais iluminado fica a nossa vida, fica o nosso caminho. Quanto mais eu busco pela palavra, quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu pratico a sua palavra, maior é a medida de luz. E quanto mais luz, mais vida. E quanto mais vida, mais Cristo cresce em nós. Então, quanto mais essa luz avança, quanto mais essa luz cresce, quanto mais essa luz nos absorve, mais a vida de Cristo, mais a vida do Senhor vai crescendo em nós. Mais somos cheios da sua vida. Quando escutamos a verdade de Deus e nós cremos nessa verdade, então nós crescemos em luz. Quando nós ouvimos a palavra e cremos que a palavra é a verdade do Senhor, nós crescemos em luz. Nós somos como uma árvore. Uma árvore que cresce, amadurece, frutifica quando ela é exposta à luz. Toda plantinha precisa de luz. Aí você fala assim: ai, pastora, tem plantas que não ficam diretamente no sol, mas ela fica na luz, porque a luz do sol ilumina tudo, amém? Não tem como você escapar da luz, a não ser que você tranque ela dentro, né, de um buraco fechado. Mas toda planta precisa de luz, a árvore precisa de luz para crescer, amadurecer e frutificar e se alimentar, porque é através da luz que ela faz fotossíntese, uma aula de ciências, né? Que a luz ela faz fotossíntese, e a fotossíntese faz com que ela, né, gere glicose. Glicose é o alimento da planta que faz ela crescer. Amém? Glória a Deus. Estudando com meu filho no 2º ano. Ser mãe é relembrar todas as matérias. Então, assim como a planta precisa de luz para crescer, amadurecer, frutificar, para ter alimento,
através dessa luz que ela recebe, assim somos nós. Ao sermos expostos à sua luz, nós nos alimentamos. Ao sermos expostos à sua luz, nós crescemos. Ao ser expostos à sua luz, nós amadurecemos. Ao sermos expostos à sua luz, nós frutificamos. Precisamos estar expostos a essa luz. Nós não podemos nos esconder da luz do Senhor. Quanto mais exposto à luz, quanto mais você ficar de cara para o sol, de cara para a luz, mais você cresce, mais rápido você amadurece, mais você é alimentado e mais você frutifica, amém? Que possamos crescer em luz, amém? Que possamos crescer na luz de Cristo, porque quando a luz aumenta, nós podemos ver como Deus vê. Quando a luz aumenta, nós podemos enxergar a sua realidade. Nós saímos do nosso ambiente natural, da nossa visão limitada, porque quando a luz entra, ela clarifica, ela clareia. E ela não clareia para que eu veja a minha vida de forma mais clara, mas para que a realidade de Deus se torne mais clara. Para que a vida do Senhor se torne uma realidade. Porque quando nós vemos como Deus vê, quando nós temos a possibilidade de ver como Deus vê as coisas, nós não ficamos reféns do engano. Quando nós temos a possibilidade, o privilégio, a oportunidade de ver a realidade de Deus, de enxergar aquilo que Deus quer se revelar, nós não ficamos reféns da mentira, do engano. Então nós não podemos nos conformar com a medida de luz que nós já alcançamos. Ah, pastor, eu já conheço Jesus, eu amo Jesus, eu estou salvo, glória a Deus. Nós não podemos nos conformar com a medida de luz que nós já alcançamos, porque há muito mais. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós já vimos. Se nós já vimos, experimentamos algo da realidade de Deus, deixa eu te falar uma coisa, querido, a certeza é que há muito mais. Então a gente não pode se conformar com o que nós já temos, com o que já recebemos. Uns têm uma experiência inicial de salvação, livre da morte, livre do inferno, da condenação, e você já acha isso o máximo. Outros têm uma experiência mais com o Espírito e acham que alcançou algo sobrenatural. Mas deixa eu te falar uma coisa, há muito mais, porque Ele é a nossa eterna luz. Essa luz é eterna. Essa luz não tem limitação. Não tem como você mensurá-la. Não tem como você limitá-la. Então sempre há algo mais. Sempre há mais. Ele é a nossa eterna luz. E qual é o propósito de você entender que Ele é a nossa eterna luz? É entender que essa luz é suficiente. É entender que essa luz é suficiente para iluminar a nossa vida. A gente não precisa de nada mais. A gente não precisa, do irmão. A gente não precisa do pastor. A gente não precisa de uma carreira bem-sucedida. O que nós precisamos é de Cristo. Eu não estou dizendo que você não vai ter a sua família, o seu trabalho não vai ser próspero. Entenda, vamos elevar o nível de maturidade e entendimento. Eu estou dizendo que essa luz vem nos revelar que nada mais é necessário. Apocalipse 21, versículo 23 e Apocalipse 22, versículo 5 vai dizer assim: a cidade santa, a Nova Jerusalém, não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Já não haverá noite e nem precisarão eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque a luz do Senhor é suficiente. E nós estamos moldando uma igreja para viver dessa suficiência de luz, aonde, ele está dizendo aqui, não vai ser necessário nem a luz do sol, nem a luz da lua, nem a luz da candeira, que é da lamparina, de uma lâmpada. Porque Cristo é a nossa lâmpada, Cristo é a nossa luz. Deus vai brilhar sobre nós e nós reinaremos com Ele de eternidade a eternidade, amém? Esse é o propósito da revelação da luz.
a ponto que a igreja cresça e entenda que essa igreja, a sua nova Jerusalém, a sua habitação eterna, a única coisa que ela vai necessitar é de Cristo. A única coisa que nós precisamos é de Cristo. A única coisa que nós precisamos é enxergar da maneira que Deus nos enxerga, da maneira que Deus enxerga a sua igreja, a sua esposa, a sua amada. Porque quando nós vemos como Ele vê, tudo muda. Quando nós enxergamos como Ele enxerga, tudo é transformado. Então a luz veio não só para dissipar as trevas e o engano de nós, mas é para nos possibilitar a ver como Ele vê, para nos possibilitar enxergar aquilo que Ele está enxergando, porque quando nós enxergamos como Deus enxerga, tudo é transformado. E eu vou dar alguns exemplos. Quando olharam para Saulo, os discípulos tinham medo dele porque ele matava e perseguia os cristãos, amém? Mas quando o Senhor olhou para ele, ele não viu Saulo, o matador de cristão. Jesus olhou para ele e viu Paulo, um gerador de vida. Porque da maneira que Deus olha, a maneira que Deus enxerga é diferente, porque tudo é transformado se nós enxergarmos através da luz de Cristo. Quando olharam para Pedro, para Simão, achavam que ele era apenas um reles pescador. Mas o Senhor viu em Pedro não um pescador de peixe, mas um pescador de homens. Quando olharam para a mulher samaritana, olhavam e achavam aquela mulher que já teve 5 maridos e o 6º que ela estava nem marido dela era. Olhavam ela como uma prostituta, como uma adúltera. Mas Deus olhou para a mulher samaritana e viu que ela poderia ser a mulher que ia ganhar toda a Samaria. Quando Deus olha para nós, é diferente quando o mundo nos olha. O mundo nos olha e vê pecado, vê morte, vê dor. Mas quando Deus olhou para nós, Ele viu vida. Quando Deus olhou para nós, Ele viu a sua vida. E por isso que Ele nos escolheu. E por isso que Ele nos chamou. E por isso que Ele nos iluminou. Porque na maneira que Deus vê, a sua luz tudo transforma. Há um poder transformador na luz de Cristo. Há um poder transformador em nós, porque agora nós somos a luz de Cristo. O Senhor necessita de uma igreja que veja como Ele vê. Porque a luz expõe a verdade. A luz revela a sua realidade. A luz expõe e revela o seu propósito. A luz vai descortinar de nós todo o engano. A luz vai nos libertar de toda a mentira. A luz vai dissipar todas as trevas. Se por um lado Cristo é vida, a forma que Ele se expressa é luz. E nós temos que ser essa luz. Nós temos que nos tornar essa luz expressa a cada dia da nossa vida. Que quando o mundo olhar para nós, quando a sua família olhar para você, eles não te vejam, eles vejam a luz de Cristo. A luz que tem poder de transformar todas as coisas. A luz que tem poder de dissipar a morte e instaurar vida. Porque a luz é a expressão da vida de Cristo. E por que eu disse que o Senhor necessita que a igreja veja como Ele vê? Porque muitos querem a luz. Muitos querem ver a realidade de Deus, mas não cuidam da vida que habita em seus corações. Muitos querem enxergar a realidade de Deus, mas não se preocupam em cuidar da vida que Ele depositou dentro de nós. A luz aumenta se nós cuidarmos da vida. Se cuidarmos da vida que Ele depositou dentro de nós. Se cuidarmos da vida que Ele nos entregou pela sua morte, seu sacrifício na cruz e pelo poder que Deus operou em sua ressurreição e nos deu uma nova vida. Se nós nos cuidar dessa vida, a luz vai aumentar. O sinal que a luz está aumentando na vida de alguém é porque essa pessoa cuida da vida de Deus que habita dentro dela.
Seja um fiel administrador da vida de Deus e a luz aumentará. Seja um fiel administrador da vida de Deus e com certeza a luz do Senhor cada vez mais vai ser clarificado no seu coração e na sua vida para que você possa enxergar da maneira que Ele deseja. A luz aumentará para que a expansão da sua casa seja real. A luz tem que aumentar. Quando eu falei com o pastor Bruno, de nós, antes de aprofundar na palavra do reino, ou trazer algumas outras palavras que nós vamos trazer até o final do ano, a gente precisava introduzir a luz. Porque sem luz a gente não entende nada. Sem a luz nós não conseguimos ver. Então, a luz tem que entrar. A luz tem que entrar nesse lugar. A luz tem que entrar nesse ambiente. Por que que Deus nos colocou nesse lugar? Porque a luz tem que entrar no Recreio. A luz tem que entrar nesse bairro, nessa região. A luz tem que entrar. A verdadeira luz precisa ser manifesta. Tem que ser real. Por quê? Porque quando a luz aumenta, a expansão vem. Quando a luz aumenta, cada medida de luz é uma medida de expansão que nós podemos alcançar. Quer que a sua vida cresça, quer que a sua vida expanda, você precisa aumentar a luz. Porque quando a luz aumenta, o seu governo aumenta. E se a luz aumenta, Cristo é visto. E quando Cristo é visto, o reino expande. Não é uma fórmula mágica, porque não é mágico. Requer muito esforço para viver o reino. Requer muito esforço para fazer a vontade do Pai. Mas se a luz aumenta, Cristo é visto. E se Cristo é visto, é sinal que o seu reino está avançando. É sinal que o seu reino está expandindo. Porque a luz veio para governar. Jesus não veio resgatar apenas a nossa vida. A luz veio para governar. Ele veio para declarar um evangelho do reino que está lá em Mateus 4, que diz assim: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino chegou, o reino foi estabelecido. Mateus 16 vai dizer: eu vim para edificar a minha igreja. E o que significa edificar a igreja nessa terra? Significa que o reino do Senhor vai ser visto através da igreja que resplandece a luz de Cristo. Eu vim edificar a minha igreja, eu vim edificar a minha casa, eu vim estabelecer o meu reino nessa terra. Então a luz não veio apenas nos resgatar, a luz se fez homem para governar. A luz veio governar. E sabe o que mostra a diferença dos verdadeiros filhos da luz? É que os verdadeiros filhos da luz estão comprometidos com o governo de Deus. Os verdadeiros filhos da luz estão comprometidos com o reino de Deus. Os filhos da luz não estão comprometidos com a sua própria vida. O compromisso deles é com o reino de Deus. É com o avanço e a expressão do reino. Essa é a diferença dos filhos da luz e daqueles que são apenas curiosos e observadores. Porque, infelizmente, tem muitos que são apenas curiosos e observadores. Querem ver a realidade, querem ver a luz, mas não querem pagar o preço. Não querem a responsabilidade, não querem crescer nessa vida, não querem crescer na luz, não querem crescer no entendimento, não querem se aprofundar no conhecer e prosseguir conhecendo a Cristo. Então eles se tornam meros curiosos e observadores. Mas deixa eu te falar uma coisa, igreja. Quem se disfarça de luz não é luz. Quem se disfarça de luz não é luz. Não tem a vida do Senhor. 2 Coríntios 11, versículo 14, vai dizer assim: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então toma cuidado. Porque quem se disfarça de luz
se torna o próprio Satanás. Porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Porque quem se disfarça de luz não é luz. Quem se disfarça de luz é o enganador. E a igreja não nasceu para ser semelhante ao diabo, ela nasceu para ser semelhante a Cristo. Filhos da luz. Temos que ser luz. Temos mais do que saber, mais do que fazer, nós temos que ser luz. Nós temos que ser a vida de Cristo. E qual é a medida de luz que nós possuímos? Qual é a medida de luz que eu tenho? Qual é a medida de luz que você tem? A medida de luz que você tem é a medida de Cristo que absorveu a sua vida. O que eu quero dizer? Que se a vida de Cristo absorve parte da sua vida e não toda, então será essa parte de luz que você tem. Se a luz do Senhor ilumina parte da sua vida, é porque é parte de vida que você tem. Então, à medida que a vida do Senhor cresce, a luz aumenta. Então, qual é a medida de luz que você possui? A medida de luz que você deseja conquistar. A medida de luz que você está disposto a buscar. A medida de luz que você está disposto a pagar o preço para que essa luz cresça e te absorva por completo. A medida da sua vontade em buscar a Cristo. Então a medida de luz que eu tenho é a medida da vida dele que me absorveu. Se ela me absorve em parte eu tenho. Mas se ela me absorve por completo, eu sou completamente tomada por essa luz e por essa vida. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então você precisa se permitir que essa luz te absorva. Você tem que se permitir que essa luz te absorva por completo, para que a luz expanda, e sem limite, sem que nada do nosso eu possa deter essa luz. Sem que nada do nosso eu possa deter a expansão dessa luz. Porque a única coisa que pode deter a luz e que essa luz cresça, por incrível que pareça, não é o diabo. A única coisa que pode deter que a luz cresça e resplandeça sobre nós não é o diabo, não é o engano, não é a mentira. A única coisa que pode deter que essa luz cresça e resplandeça sobre a sua vida é você mesmo. Você é o único empecilho que existe para que a luz cresça e resplandeça sobre você. Não é o diabo, não é as trevas, não é o engano, porque Cristo os venceu na cruz do Calvário. E aqueles que têm uma nova vida em Cristo Jesus, o diabo já não é mais o impedimento. As trevas não são mais o impedimento. Então a única coisa que impede que a luz cresça na sua vida, que essa luz resplandeça sobre você, é você mesmo. Porque a luz vem para nos aperfeiçoar. A luz vem para nos ajustar. A luz vem para nos moldar. A luz vem para mostrar aquilo que falta, aquilo que precisa ser removido. A luz vem para remover, aquilo que está em excesso. A luz vem para mostrar aquilo que é necessário suplantar, colocar, edificar. Então a luz vem para nos aperfeiçoar. A luz vem nos moldar, nos ajustar, nos ordenar, para que a gente possa nos moldar à vida do reino, para que a gente possa nos moldar a Cristo, para que a gente possa nos conformar a Cristo. A luz tem que entrar, essa luz tem que resplandecer, porque ela vem aperfeiçoar a nossa vida, para que a gente possa viver a vida do reino. Porque quanto mais eu vejo, mais eu me torno naquilo que eu contemplo. Aquilo que nós olhamos, aquilo que nós contemplamos, é aquilo que nós nos tornamos. Então, se a luz de Cristo me ilumina, e se eu consigo vê-lo face a face, e se eu consigo olhar para Ele, se eu consigo me espelhar nele, como Ele eu me tornarei.
Quando nós crescemos na luz, nós entendemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao crescer nessa luz, nós entendemos qual é a vontade do Senhor e avançamos mais rápido e vamos mais rápido em direção ao propósito de Deus. Quando Deus fala, tudo se ilumina. Quando Deus fala, o que sai, o que emana de Deus é luz. Quando Deus fala, tudo ilumina. E quanto mais Deus fala, quanto mais Deus é ouvido, quanto mais Deus libera de si a sua voz, o seu poder, a sua autoridade, e eu obedeço, nós vamos aumentando o nosso nível de luz, vamos aumentando o nosso nível de vida com Deus, porque caminhar com o Senhor é um aumento contínuo de luz. Caminhar todos os dias com o Senhor é você aumentar nessa luz todos os dias, você acordar todos os dias e decidir caminhar com o Senhor, porque é uma decisão, querido. Você tem que decidir todos os dias que você acorda a caminhar nessa luz, a viver nessa luz, a não sair desse caminho de luz. E quanto mais eu caminho com o Senhor, mais o aumento da luz, mais a luz aumenta, é um aumento contínuo e progressivo de luz. Até o que, pastora? Até que a sua perfeita luz seja vista. Até que a perfeita luz, o perfeito dia seja visto, que é Cristo em nós. E a nossa oração tem que ser que a luz que há em nós não venha se corromper pelo caminho. Que essa luz que é liberada sobre nós não venha se corromper pelo nosso eu, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelas nossas próprias vontades. A nossa oração é que essa luz permaneça crescente e intacta em nós, para que seja verdadeiro e contínuo esse aumento de Cristo, até que o dia perfeito seja visto. Então nós temos que orar para que o nosso eu, a nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas vontades não venha corromper essa luz. Porque a luz do Senhor não veio para nos envaidecer. A luz do Senhor veio para nos tornar a imagem de Cristo. Ela não veio para nos tornar orgulhosos ou vaidosos. Ela veio para nos tornar a imagem de Cristo. E as pessoas estão mortas espiritualmente. As pessoas estão mortas e enganadas porque estão encobertas pela escuridão, estão encobertas pelas trevas. Elas vivem na ausência de luz, ainda que elas achem que haja luz. Como eu disse no início, porque comem, bebem, crescem, multiplicam. São cheios de informação, mas não têm vida. São cheios de informação, mas não têm revelação. São cheios de informação e conhecimento desse mundo, mas não têm a revelação do céu. Não tem uma luz que ilumina, porque não há luz em si. E nós somos chamados para sermos restauradores dessa luz. As pessoas precisam ver. Elas precisam enxergar que há uma verdadeira vida, uma verdadeira luz. Há um propósito, há um caminho, há um destino. E eu quero declarar sobre essa casa, sobre essa igreja. Eu quero declarar que as pessoas que hoje estão encobertas e ausentes de luz vão começar a viver. Que o Senhor não nos colocou nesse lugar à toa. Se Ele nos colocou aqui, é para que a sua luz ilumine, para que a sua luz seja revelada, para que a sua luz venha clarificar esse lugar, esse ambiente, as vidas, esse bairro. Eu quero declarar que as pessoas que vivem aqui, que vivem na circunvizinhança,
A vida vai entrar, porque a luz vai resplandecer, porque se levanta uma igreja de luz, porque se levanta uma igreja de verdade, se levanta uma igreja cheia de graça e cheia de vida, assim como Cristo. Se levanta uma igreja que está disponível para ser a luz que o mundo precisa. Você está disponível para ser a luz que o mundo precisa? Porque foi para isso que nós fomos chamados. Vós sois a luz do mundo. Quando você for crescendo na luz, quando você for crescendo na vida, Cristo vai começar a crescer e a desenvolver. O governo do Senhor é aumentado em nós, até que você se torne o perfeito dia, como está lá em Provérbios 4:18, que o pastor Bruno ministrou na semana passada. Que nós começamos com uma pequena medida de luz, e ao ponto que nós vamos buscando ao Senhor, conhecendo ao Senhor, caminhando nessa luz, essa luz vai aumentando e aumentando e aumentando progressivamente, até nos tornarmos o perfeito dia. E o perfeito dia é Cristo, a luz da vida, o nosso Cristo Rei. O nosso Cristo Rei é a luz da vida, e nós vamos crescer nessa luz, crescer nessa vida. E quando a luz crescer em nós, a ponto de nos absorver, essa luz vai começar a resplandecer através de nós. É igual um copo. Começa a colocar água até o ponto que ela transborda. E a minha oração é que vocês transbordem de luz. Transbordem de luz, a ponto que essa luz não fique só em você, mas alcance a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, as pessoas que estão à volta. Você vai andar e vai emanar luz. Você vai andar e vai emanar luz. Você vai entrar no ônibus, a luz vai entrar. Você vai entrar no seu trabalho, a luz vai entrar. Você vai estar no trânsito e a luz vai entrar. Você vai emanar luz aonde você estiver, na sua casa, na sua vizinhança, no mercado, aonde você estiver. A luz vai ser transbordante e essa luz vai emanar de você ao ponto de iluminar a vida das pessoas que estão à sua volta. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Que a luz venha transbordar de nós. Sabe por quê, igreja? Porque essa é a influência do povo do reino de Deus. É dessa forma que o povo do reino de Deus exerce influência. Você não exerce influência pelo que você tem. Você não exerce influência pelo curso coaching que você faz. Você não exerce influência pela sua vida financeira. Você não exerce influência pelos seus conhecimentos em muitos cursos. Você exerce influência pela medida de luz que você alcança. O povo do reino de Deus influencia pela luz que transborda deles. E a luz veio para estabelecer o seu reino. A luz permanece na sua igreja, para que a sua igreja agora venha expressar esse reino, venha expandir esse reino. A luz é a vida do Filho que opera em nós. A luz é uma vida operante em nós, é a vida de Cristo operando em nós, para que o seu reino se manifeste como uma realidade presente. Porque o reino não é só aquele que há de vir quando Cristo voltar. O reino é aqui, o reino é agora. É manifestarmos Cristo em todo o nosso viver, em todo o nosso fazer. Então essa luz vem operar em nós através de Cristo, para que o seu reino seja manifesto, para que o seu reino seja uma realidade presente. Então a luz veio revelar a Cristo, a luz veio revelar a sua graça, a luz veio revelar a sua verdade, a luz veio revelar a sua vida, a luz veio revelar a igreja, a luz veio revelar o reino. Quanto maior a luz, maior a revelação. Quanto maior a luz, mais de Cristo você conhece, mais da graça você conhece, mais da verdade você conhece, mais dessa vida você conhece e é preenchido. Quanto maior a luz,
mais do reino você conhece e se torna participante dele. E a minha oração é que nós possamos alcançar uma nova medida de luz, que nós possamos alcançar uma nova medida de graça, que nós possamos alcançar uma nova medida de vida, que nós possamos alcançar uma nova medida de verdade, que nós possamos alcançar uma nova medida de amor, que nós possamos alcançar uma nova medida do reino e uma maior medida de Cristo, até que Ele seja tudo em todos e que toda a terra esteja cheia do conhecimento da sua glória. E eu falei tudo isso para quê? Para que você entenda que a revelação, que a luz veio não apenas para nos resgatar, ela veio ordenar todas as coisas, como eu falei. E a ordem é: Cristo reina. Ele veio estabelecer um governo, ele veio estabelecer um reino. E a revelação desse reino foi dado para a sua igreja. A revelação desse reino foi dado para a igreja, para aqueles que creem, para aqueles que desejam. A palavra diz em João que ele veio pelos seus, mas os seus o rejeitaram. Então se abre a nós, para a glória do Senhor, a graça abundante, um favor sobre nós, a revelação do próprio Cristo. E a luz do Senhor nos iluminou, nos encontrou, nos resgatou, nos chamou para Ele. Nos faz crescer e caminhar na sua vida todo dia. A luz veio para revelar a sua vontade. E revelar a sua vontade, fazer com que nós vivamos a sua vontade, é viver o reino. Porque o que é o reino? Viver o reino. Viver o reino nessa terra é viver fazendo a vontade de Deus. Viver o reino nessa terra é viver fazendo a vontade de Deus. É algo simples, uma única frase, mas requer de nós esforço, requer de nós disponibilidade, requer de nós comprometimento com esse reino, porque diferente da salvação que nos foi dado pela graça, e nós precisamos fazer nada para alcançar essa salvação, o reino nos foi dado por muito esforço. Entrar nesse reino, viver esse reino, manifestar esse reino requer esforço. Por quê? Porque eu tenho que me dedicar a conhecê-lo. Eu tenho que me dedicar para que essa luz aumente. Eu tenho que me dedicar para que a revelação venha, para que eu possa vê-lo mais claramente. Mateus 13, versículo 10. E esse vai ser o nosso último versículo até a oração, que tem mais um. Mateus 10. Eu vou abrir. E se você for esperto, guarda esse texto no seu coração, porque esse texto é fundamental para que a gente possa entender o porquê muitas pessoas compreendem o reino e outras que não compreendem o reino. Porque tem pessoas que acham que reino e salvação é a mesma coisa, e outras pessoas conseguem aprofundar e entender o que é verdadeiramente o reino de Deus. E tem pessoas que nunca ouviram e acham que não existe essa questão de reino, que o reino é só quando Jesus voltar, enfim. O pastor Bruno falou para a gente ministrar as igrejas do Apocalipse. Mas mais importante do que as igrejas do Apocalipse, para você entender o reino, é você entender as parábolas de Mateus 13. As parábolas de Mateus 13 estão contidos os segredos do reino. São revelações do reino, de como o reino funciona, de como o reino de Deus opera. Mateus 13, versículo 10, vai dizer assim: aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que falas em parábolas? Então ele lhe respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Pois ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que tem lhe será retirado. Ele está falando a respeito do reino.
Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e não entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: ao ouvir, ouvireis, e de nenhum modo entendereis, e vendo, vereis, e de nenhum modo irão perceber, pois o coração deste povo tornou-se endurecido. Com os ouvidos ouviram de mau grado, e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu os o cure. Por quê? Porque a palavra vai dizer que eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Então ele está dizendo que no versículo 15, eles se tornaram um povo de coração endurecido. Eles ouviram a palavra de mau grado, o receberam de mau grado. Então a palavra vai dizer que foi fechado a eles o entendimento do reino. E ele está explicando que por isso, eu vou falar de uma maneira rápida, mas quando nós ministrarmos sobre as parábolas do reino, aí vocês vão entender profundamente. Mas o que ele quis dizer? Quis dizer que ele veio por eles. Se eles não quiseram ouvir, então ele fechou o entendimento para que eles pudessem entender a respeito do reino dos céus. E é por isso que ele fala por parábolas, porque ouvindo eles não ouvem, vendo eles não veem, eles não conseguem compreender aquilo que está além da letra. Eles não conseguem compreender a revelação da palavra, porque o entendimento deles foi fechado, porque o coração deles estava endurecido e eles ouviram a mensagem de mau grado. Então, qual é a primeira orientação que eu dou a vocês? Ouçam a palavra de bom grado. Ouçam a palavra com vontade, ouçam a palavra com o coração aberto. Nunca venham ouvir a palavra com o coração endurecido. Mas eu estou há 30 anos no evangelho, mas eu estudei isso, mas eu sei aquilo. Não importa, faça como Paulo: eu considero tudo lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Porque a cada palavra, a cada encontro, a cada célula, a cada discipulado é uma medida de luz sendo revelada. E o nosso coração tem que estar aberto para receber a palavra, para receber a semente. Nós não podemos ter o nosso coração endurecido. Nós não podemos ouvir de mau grado, porque senão o entendimento é cerrado de nós. A revelação é cerrada de nós, é fechado o entendimento, assim como foi para eles. Então no versículo 10 está dizendo, e aí os discípulos vão falar: por que fala em parábolas? Ele vai responder: porque a vós, aos discípulos, aqueles que estão juntos, que desejam entender, que desejam conhecê-lo, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por quê? E por que nós podemos hoje falar do reino? Porque nós hoje ministramos do reino, porque hoje nós entendemos que a salvação é uma coisa e o reino é outra, porque a luz de Cristo entrou e revelou. Nos foi dado, nos foi concedido, porque a revelação do reino não é para quem quer, é para quem Deus deseja revelar. Porque todos estavam vindo, a multidão estava reunida, havia uma multidão de homens ouvindo Jesus ministrar as parábolas. E os discípulos juntos. E a palavra vai dizer que os discípulos entenderam a revelação. A eles foi concedida a revelação do reino, mas a multidão não foi dado a entender. Porque tem um coração endurecido e não ouvem de bom grado. Então, se hoje nós podemos falar do reino, viver o reino, manifestar o reino, é porque a luz entrou, a luz nos iluminou, a luz nos revelou e foi achado graça em nós para que Deus revelasse o seu reino. Então, como nós sabemos que o reino de Deus nos foi revelado? Porque há luz. Se há luz, tem revelação do reino. Se há uma maior medida de luz sendo vista, sendo manifesta, é porque o reino de Deus nos foi revelado. Se a vida de Cristo cresce, se nós vivemos e fazemos a sua vontade, é porque nos foi revelado o reino. Porque, como eu disse, fazer a vontade do Senhor é viver o reino nessa terra. Então, como nós sabemos que o reino de Deus nos foi revelado? Porque há luz, porque há vida, há crescimento de Cristo, porque é achado em nossos corações um amor em fazer a sua vontade.
É achado em nós um coração aberto, um ouvido disposto a ouvi-lo. É achado em nós disposição para dar tudo o que é necessário para cumprir a vontade de Deus nessa terra. Nós não estamos apenas dispostos a viver pelo seu propósito, nós estamos dispostos a morrer por ele. Dispostos a entregar a nossa vida, o nosso eu, a nossa vontade, para viver o propósito, para fazer e cumprir a vontade de Deus. Porque há prazer em renunciar. Porque eu estou disposto a entregar tudo até que a sua vontade se cumpra. E quando essa verdade é achada dentro do meu coração, é porque o reino de Deus nos foi revelado. É porque o seu reino, o reino dos céus, nos foi revelado. Pastor, e como nós sabemos que o evangelho do reino não me foi revelado? Como eu sei que então eu não tenho a revelação do reino na minha vida? É porque há ausência de luz. Há ausência de luz, há pouca luz. Uma pouca medida de luz só deixa você ver o superficial. Você não consegue ver além. Porque tudo tem a ver com o reino. E como tudo tem a ver com o reino e a manifestação desse reino, quando esse reino não me é manifestado, quando esse reino não é revelado, quando a luz não entrou a esse nível de revelar o reino para mim, tudo é um peso, tudo é uma carga, tudo é um fardo, tudo, tudo é difícil. Ah, faz isso, não quero. Ah, vamos ali. Ai, não tô cansado. Ah, vamos pra célula. Ai, não, é muito pesado. Ah, vamos virar líderes, estão na líder. Ai, que fardo ser um líder de célula. Ai, que fardo vir toda terça-feira pro culto. Ai, que fardo ir aos domingos à igreja. A esses que dormem, a eles não foi revelado o reino. Porque a palavra que eu li e ministrei vai falar: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Se você permanece dormindo, a luz não entra e o reino não te é revelado. A quem não foi revelado o reino, obedecer a Deus é um custo. Obedecer à vontade do Senhor é custoso. Dói, não é prazeroso, tudo é pesado, tudo é difícil. Ah, Deus me enviou aqui, ai, Deus me mandou fazer aquilo, ai, mas ai, que pesado, ai, que difícil, ai, não quero, ai, eu preciso dar um tempo que eu tenho que viver minhas coisas, tenho que viver a minha vida. A esses o reino não foi revelado. Você pode ter a informação do reino, e eu posso te passar toda a informação do reino, estudo, uma apostila sobre o reino, você só vai ter informação e não revelação. Porque informação todo mundo tem, mas a revelação só se Cristo te iluminar. Só se a luz iluminar, só se a luz aumentar, só se essa luz te revelar. Sabe por quê, querido? Viver a vontade de Deus não é difícil. Difícil é você passar a sua vida achando que conhece a Deus e no final perceber que nunca o conheceu. Sabe por que não é difícil? Porque quando você está na vontade de Deus, você e Deus são maioria. Quando você está na vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, estabelecido e posicionado na vontade de Deus, não importa o que falem, não importa o que a sua família fala, não importa o que os amigos falam, não importa o que o mundo fala, você e Deus são maioria, porque você e Deus se tornam um. Quando o reino te é revelado, nada te custa, nada é um fardo. Por que não é um fardo? Porque o seu jugo é suave, o fardo é leve. Não é custoso. Aqueles que vivem à vontade do Senhor não vivem de desculpas, vivem de comprometimento. Mas aqueles que o reino não é revelado, eles vivem de desculpas em desculpas para não se comprometer e se responsabilizar pelo chamado que recebeu.
Você é nova criatura em Cristo Jesus? Diga amém. Então você tem um chamado. E se você não vive pelo chamado, você está omitindo esse chamado. Aqueles que têm a revelação do reino são os mais disponíveis. Não é sobre saber fazer. Os que têm a revelação do reino não são os mais capacitados. Os que têm a revelação do reino não são os mais sábios, doutos, cultos. Não são os doutores. Aqueles que têm a revelação do reino são aqueles que são mais disponíveis. Porque quanto maior a revelação, maior a disponibilidade. E mais comprometido você se torna. Pastora, como nós sabemos então que a casa de Deus, que nós vivemos e ministramos e estamos envolvidos em um ambiente, em uma reunião do reino de Deus? Por quê? Porque o que nos reúne não são as nossas necessidades pessoais, mas sim a vontade de Deus. Você quer saber se um lugar vive a realidade do reino? Perceba se as pessoas ali se reúnem por conta de suas necessidades, de suas vontades, ou elas estão ali para cumprir a vontade de Deus. Ou aquilo que nos reúne, aquilo que nos trouxe aqui, não foram as nossas necessidades, foi o puro querer de Deus. Tenha certeza do que eu estou te falando. Como A é A, B é B, 2 mais 2 é 4. Nós não estamos aqui por necessidade. Nós estamos aqui pelo puro querer de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se a minha necessidade não for suprida, não tem problema, porque nós estamos aqui pela vontade de Deus. Nós nos encontramos em um ambiente de reino, numa reunião de reino, em um culto do reino. Porque eu posso ter entrado aqui com dores, com enfermidades, e se Deus me curar, amém. Se Ele não me curar, amém também. Porque eu não vim buscar pelas minhas necessidades, eu estou aqui pela vontade de Deus. Eu estou aqui para conhecê-lo, eu estou aqui para que Ele me absorva, para que aquilo que é meu saia e Ele me tome por inteiro. Eu estou aqui para vê-lo. Se Ele me cura, amém. Se Ele não me cura, amém também. Se Ele me abençoa, amém. Não me abençoa, amém também. Porque nós não nos reunimos por necessidades. Ainda que Ele me cure, ainda que Ele me supra, ainda que Ele seja meu provedor, nós não nos reunimos por necessidades. Nós nos reunimos pela Sua vontade. Para que Cristo cresça, para que Cristo seja visto, para que o Seu reino seja expresso e manifestado nessa terra. Quantas pessoas se ofendem, quantas pessoas se ofendem e vão embora das congregações porque sentem que o Senhor não supriu as suas necessidades, porque sentem que o pastor não supriu as suas necessidades. Quantas pessoas saem da igreja ofendidas porque o seu líder, o seu pastor, ele não supriu a minha vontade, a minha necessidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós não estamos edificando uma igreja baseada em necessidades de homens. Nós estamos edificando uma igreja baseada na vontade de Deus, no querer de Deus. Não se trata da minha vontade, não se trata da minha necessidade, não se trata do meu querer, se trata do querer de Deus. Nós não nos reunimos na necessidade, nós nos reunimos na vontade do Eterno. E quando nós nos reunimos na sua vontade, Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele deseja. Quando nós nos reunimos pela vontade de Deus, Deus opera da forma que Ele deseja. Sabe por quê, querido? Eu posso ter preparado a palavra, escrito, juntado, feito, escrito mais do que deveria, pelo tempo que eu tenho, que o pastor Bruno me dá. Mas esse culto aqui não é meu, não é do pastor Bruno. Esse culto é dele. Esse culto não é para você, esse culto é para ele. Esse culto não é para a gente sair daqui. Nossa, que culto, glória a Deus, aleluia. Ainda que você saia, esse culto é para ele, é para agradá-lo. Nós nos reunimos para agradá-lo.
Se reunir na vontade de Deus é se reunir para agradar o coração de Deus. A luz nos move por uma vida e nos conduz ao querer de Deus. Essa luz nos movimenta, essa luz nos guia, essa luz nos conduz ao querer de Deus. Essa luz nos dirige a viver pela vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que Cristo seja visto, que Cristo seja expressado, que Cristo seja tudo em todos. Essa é a vontade do Pai, que todos nós sejamos conformados a Cristo, que quando Ele olha a casa de Deus, a Assembleia, a Universal, Ele não veja homens, Ele veja Cristo. Ele não está buscando por homens, Ele está buscando Cristo. Ele não está buscando denominação, Ele está buscando Cristo. Ele vem buscar a Cristo. Ele olha e vê que tudo seja cheio de Cristo. Essa é a vontade de Deus, que tudo seja cheio de Cristo. Então nós não estamos aqui para aparecer. Isso aqui não é um culto de exibição. Isso aqui são vidas sendo aperfeiçoadas e ajustadas para expressar a Cristo. Esse é o reino. Uma igreja que se move, uma igreja que é iluminada, uma igreja que é esclarecida, uma igreja que é clarificada, não para aparecer, para se exibir, mas para expressar a Cristo, para expressar a vontade de Deus. A igreja não é exibicionista, a igreja é a expressão de Cristo na terra. A igreja é a expressão da sua realidade, e para isso Cristo nos iluminou, para que a gente possa enxergar a sua verdade. E eu vou encerrar. Não fiquem preocupados. Cristo está nos iluminando para que a gente cumpra o seu propósito nessa terra. E eu quero declarar que quanto mais luz, nenhuma situação, nenhum conflito, nenhuma aflição, por mais difícil que ela seja, irá nos deter. Quanto maior a medida de luz, mais posicionados ficaremos. A revelação da sua luz, a sua luz sendo iluminada em nós para cumprir o seu propósito, vai nos firmar na sua verdade, vai nos firmar da sua vida a tal ponto que não haverá circunstância, não haverá tribulação, não haverá aflição que vai nos deter. Porque aqueles que são iluminados em viver o propósito, a sua vontade, o seu querer, pode passar o que for, pode ter a aflição que for, pode ter o problema que for, nada vai nos parar. Então que se levante uma geração que nada os detenha, que seguirá posicionados, cumprindo a vontade de Deus. Venha, haja o que houver, pode vir tribulação, pode vir situações difíceis, pode vir as adversidades, pode vir as dores, pode vir as enfermidades, nada vai deter a igreja que é iluminada pela revelação do reino, que tem Cristo como luz, como lâmpada, como posição, como vida. Nós seguiremos na vontade de Deus, passo o que passar, nós vamos permanecer na vontade de Deus. Aqueles a quem Deus revelou o reino, a sua vontade, nada os deterá para a glória do seu nome, amém? Fique de pé que nós vamos orar.